Saudações, alunos! Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos examinar os aspectos processuais da representação por propaganda eleitoral ilícita. Salvo disposição específica em contrário, as representações relativas ao descumprimento da Lei nº 9.504 devem observar o rito traçado em seu artigo 96. Esse procedimento só não será seguido se a própria lei eleitoral o afastar, de modo expresso. Assim, a representação não será aplicável às seguintes situações: casos de captação ou gasto ilícito de recursos de campanha, casos de captação ilícita de sufrágio e o cometimento de conduta vedada. As situações citadas seguem o rito estabelecido no artigo 22 da Lei de Inelegibilidades. Retomando o tema da representação, a norma estabelece que serão reunidas para o julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou o relator que tiver recebido a primeira. Devemos analisar agora o objeto da ação, que é a providência jurisdicional solicitada. O objeto da ação na representação eleitoral divide-se em dois aspectos. O primeiro é a condenação do agente ou beneficiário da propaganda irregular. O segundo aspecto aborda o estabelecimento da correspondente sanção através do estabelecimento de multa, da perda do tempo destinado à propaganda eleitoral ou a suspensão da programação normal da emissora de rádio ou televisão. A causa de pedir, representada pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulado pelo autor na sua petição inicial, será qualquer conduta que venha a violar o estabelecido acerca de propaganda eleitoral regular na respectiva legislação, comprometendo a legitimidade e a lisura do feito. Uma vez autuada e distribuída ao órgão judicial eleitoral, o representado deverá ser citado, preferencialmente por meio eletrônico, para se defender. Serão partes na representação por propaganda eleitoral ilícita, necessariamente representadas por advogado, o partido político, coligação, candidato ou Ministério Público no polo ativo. Já no polo passivo, teremos o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário. Todos que contribuíram para a veiculação da propaganda irregular deverão ser responsabilizados, inclusive os veículos de comunicação social envolvidos. A responsabilização do candidato está conectada ao seu prévio conhecimento acerca da propaganda ilícita. Embora seja permitida a formação de litisconsórcio passivo entre o candidato e o partido ou a coligação, esta não será obrigatória. O partido ou a coligação podem, inclusive, se apresentar como assistentes. É possível que o autor desista da representação, professor? A resposta é positiva. A desistência extingue o processo sem solução de mérito. Poderá ser apresentada até a sentença. No entanto, se o representado já tiver sido notificado, será necessária a sua concordância. Discordando o representado, o processo segue o seu desenvolvimento natural. E a quem pertence a competência para o julgamento, professor? A competência para o julgamento da representação será determinada em razão do pleito. Assim, serão dirigidas aos juízes eleitorais nas eleições municipais, aos TREs nas eleições federais, estaduais e distritais, e ao TSE na eleição presidencial. É admissível, no âmbito do procedimento da representação, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, desde que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Após a apresentação da defesa ou decorrido o respectivo prazo, o Ministério Público é intimado pessoalmente ou no endereço eletrônico cadastrado na Justiça Eleitoral para se manifestar sobre a causa. A intervenção do Ministério Público é obrigatória, seja como autor ou como fiscal da lei, em razão do interesse público presente na ação de representação. Na sequência, o órgão judicial decide a causa, fazendo publicar a sentença. Da decisão, cabe recurso no prazo de 24 horas. Qual seria, então, a natureza da sentença na representação? A decisão na representação por propaganda ilícita será adotada de natureza condenatória se impuser multa, mas terá caráter constitutivo nos casos em que estabelecer dever negativo ou de não fazer, tal qual ocorre quando o réu for determinado a não veiculação ou reiteração de determinado conteúdo na propaganda.
Concluímos aqui a nossa breve análise da representação por propaganda eleitoral ilícita. Em sua área do aluno, você encontrará material didático de apoio a esta aula que traz maiores minúcias acerca dos tópicos analisados. O conhecimento adquirido é como uma semente lançada em solo fértil. Até pode demorar um tempo, mas acaba sempre por frutificar. Assim, dedique-se às suas metas. Até a próxima e bons estudos!